Renata Barbosa e Fernanda Barbosa. Renata Eu. e Fernanda. As gêmeas que abandonaram as carreiras que tinham antes, administração e economia, Isso. e se lançaram na culinária e estão felizes da vida, não é? Exatamente aí. isso. Foi um Quando que desafio. vocês mudaram de carreira? Foi no meio da pandemia, em 2020, que a gente decidiu começar. E aí a gente largou a carreira corporativa para entrar de vez nesse ramo. E aí nós duas juntas. E antes vocês faziam o que na cozinha? Nada. Nada. Absolutamente nada. A gente não fazia nada. Nada. Hoje elas têm uma empresa que trabalha com entrega, você pode retirar, olha que máximo, 28 anos, hora da virada. isso Mas aí. quando vocês começaram, vocês tinham 26 anos, porque foi 2 anos, não é? Foi em 2000, isso, do 26 para 27 a gente ia exatamente. fazer. Parabéns. Obrigada. E elas vão fazer esse pudim que tá lindo demais. Vocês querem cortar um pedaço pra gente ver? Sim, Que tá tão bonito, parece que pode é ser. de mentira. Eu acho que a colher tá aí. Posso puxar pra cá? Claro. Ficar mais perto de vocês? Tem um pratinho ali. Eu já ó. não sei quem é a Fernanda e a Renata. A Renata. Renata tá... tá, pronto, tá Eu, pertinho de exato. mim. Bora, Renata. Vamos cortar uma fatia, Isso. pra gente ver o interior, como é cremoso. Olha. Ah, olha na televisão. Olha na TV. Olha como fica. Vou pegar uma colherzinha para ajudar. Ai, que O importante é lindo. ser sem furinhos. Exatamente, bem cremoso. O importante é ser sem furinhos, Fê? É. Pronto, elas falaram que... Eu não me importo com furinho ou sem furinho. Peraí, vamos tirar daqui, ó, aqui pra ficar mais bonito assim, ó. Elas, então, já falaram que o desafio é ser sem furinho, porque é assim que elas acham que tem que ser, então assim será. Exatamente. Vou dar os ingredientes. Pouquinha coisa, viu? A calda é feita com meia xícara de chá de açúcar e 1/4 de xícara de chá de água. E o pudim é feito com meia lata de leite condensado, 190 ml de leite integral, 2 ovos, mais 4 gemas e 150 gramas de pasta de amendoim. Tudo que vai amendoim tá dando certo, não? Sim. Pelo menos aqui no programa tem sido assim. A gente lançou esse produto na festa junina do ano passado. E a gente faz sempre produtos sazonais. Aí esse daqui o pessoal gostou muito, a gente decidiu manter. Esse entrou pro cardápio Esse fixo. entrou. Exato. Fiquem à vontade, eu tô aqui para ajudar. Obrigada. Tá bom? A gente geralmente começa pela calda, porque ele é um processo mais demorado. E depois que você finaliza a calda no forno, precisa esperar um tempo ela ficar mais gelada, mais fria. Então a gente começa por ela, depois a gente começa pela massa, tá bom? Tá bom. A gente vai começar aqui Posso falar mais? ligando Fica à vontade. o forno, fogo Muito médio mais ou menos. E a gente vai derreter o açúcar, a meia xícara de açúcar de chá. Aqui, essa parte é importante, que a gente sempre tem que ficar mexendo o açúcar para ele não queimar aqui. Aí vai mexer ele inteiro até ele ficar totalmente derretido. E depois a gente vai colocar água. A água. Vai água nessa calda ou não? Vai. É açúcar e água. Eu gosto tanto de calda de pudim que como eu moro sozinha, eu não faço mais. Mas quando minha filha morava comigo, que eu fazia bastante, eu fazia a mais para Pra ter, deixar. sabe, Sim. de tanto que eu gosto de calda de pudim. É legal uma trabalhar com delícia. calda extra. Porque Calda muita gente extra, gosta de ter aquele gostinho a mais do açúcar. É gostoso e dá um sabor a mais, uma cremosidade a mais pro pudim. É legal. Ah, eu descobri um truque para saber quem é a Fernanda e quem é a Renata. Se Fala. você da sua casa também descobrir, no final da culinária eu conto qual que é. Sem a Vocês máscara sabem tem qual que é? mais. Não, sem a Não? máscara não. Com a máscara é difícil. Sem Com a a máscara... Não, com a máscara é impossível, É a não ser impossível. que se você tiver um insight como eu tive. Porque assim, É difícil. e nem era o tênis. O tênis também é diferente, mas não era o tênis, era outra coisa. Sem a máscara, a gente tem algumas diferenças. Normalmente o pessoal conhece por uma pintinha que ela tem, mas a mostra na bochecha. Mas com a Com máscara, a amiga, máscara, muito difícil. você pode trocar. Se ficasse só uma aqui trocando o tempo todo, Ninguém ia perceber. ninguém ia perceber, nem eu. Ou a sobrancelha. Acho que a gente tem um formato de rosto um pouco diferente, né? Mas Vocês fazem doce e salgado. Isso. Para quem está começando com face e venda, vale a pena investir num primeiro momento no doce ou no salgado para rentabilidade? doce, normalmente as pessoas pensam em datas mais comemorativas.
o salgado, ele faz mais parte do dia a dia das pessoas. Pelo menos é o que nós sentimos com os nossos produtos. Então, se você for pensar em algo para rentabilidade, como é um produto que ele vende mais no dia a dia e não só em datas comemorativas, Salgado. acredito que o salgado Então, o salgado gira mais. gira mais. E o doce são em datas, dia das Exatamente. mães, dia dos pais. Exatamente. Porque elas começaram do zero e estão conseguindo se estabilizar, então, experiência para compartilhar são tem. aprendizados, exatamente, que a gente vai tendo nessa jornada, que para quem começou do zero, tudo é novidade. Então, pra Gente, mas gente... sem saber cozinhar. E por que foram para culinária sem saber cozinhar? A gente foi para a culinária porque foi um mercado que cresceu muito na pandemia. A gente sentiu as pessoas comendo em casa, com a família, mais unidos. Então a gente resolveu engrenar nesse meio. Tínhamos uma pessoa que nos auxiliava com isso, então aprendemos bastante. E de lá fizemos cursos e tal. E hoje a gente é quem faz as receitas. Vocês que tocam tudo mesmo. Só as duas? Só as duas. Na produção, assim, nós duas. Vocês duas. Exatamente. Então vocês dominaram a arte culinária. Foi. Parabéns, Renata. Pelo menos na parte do pudim e da torta. Tá. Vamos então começar enquanto O ela açúcar já está terminando de derreter. terminando. Vamos. Vamos começar a fazer a massa. Vamos. Normalmente a gente começa com a gema. Então a gente vai peneirar para tirar a película, que ela normalmente causa aquele gosto forte de ovo ou traz aquele cheiro que não é muito agradável. Então a gente começa peneirando as gemas até ficar só aquele restinho. Só a essência Só mesmo da exatamente. gema, né? Então a gente tira tudo. Aí, Fê, a hora que você for colocar água, você dá um toque Tá que a bom, gente já vai tá pra você, derretendo tá bom? o açúcar, eu já vou- Já eu tá já derretendo o passo. açúcar. Até a gente sentir que realmente só sobrou a película. E aí você não passa colherinha, não passa nada, vai... Não, a gente normalmente não passa porque pode ser que caia. Tá. E aí estraga tudo. Aí é melhor a gente deixa realmente No tempinho dela. exatamente, para evitar que parte da película passe quando a gente passa a colherzinha junto. Então, obrigada. Obrigada a você. Gemas peneiradas. Gemas peneiradas, o próximo processo seria incrementar os demais ingredientes. Então, Peraí, tem alguma coisa aqui? Tá cheirando queimadinho. não é o açúcar que está derretendo tá. aqui, mas já acabou. Ah, tá bom. Então a gente vai agora, com as gemas já coadas, a gente vai incorporar os demais ingredientes. Começamos pelo leite condensado. É meia Colocamos- lata. Isso, meia lata. Eu achei econômica a receita. É, porque para esse pudim Tá, tem desse mais ou menos tamanho. uns 600 gramas, exatamente. Tá, O ideal seria meia lata de leite condensado. perfeito. E em seguida a gente incorpora a pasta de amendoim. Vamos colocar. Aqui tem 140 gramas de pasta de amendoim. Então a gente coloca tudo. E depois a gente utiliza o fouet, porque ele é o melhor utensílio para a gente conseguir homogeneizar essa massa inteira. Então a gente, como essa pasta de amendoim é um pouquinho mais grossa, a gente precisa Precisa de ter um alguma coisa, cuidado. Eu só vou jogar água aqui agora, não sei se tá bom terminar. Para deixar ela bem homogênea, mas sempre devagar, sem muita pressa. Fernanda quer jogar água lá, né, Fê? Porque senão o açúcar aqui Bora ele lá, fica sim. duro. É o tempo do açúcar, né? É o tempo do açúcar. Vamos lá. Ó, ele fica bem derretido aqui, a calda do açúcar. E aí nessa hora você desliga o fogo e vai jogando aos poucos a água. Porque é bem importante aqui o processo que você vai misturando a água junto com... Que você misture a água no açúcar para ele não cristalizar muito. É devagarinho, né? É bem devagarzinho. E aí você vai colocando aos poucos a água. Não tem problema se acontecer isso daqui. Você só joga, mistura um pouquinho. Eu não sei se fica muito quente essa panela assim. Não, não fica. Pode ficar E aí sossegado. depois precisa voltar ao fogo por mais 2 minutos. Porque daí é onde o processo que ele vai finalizar fervendo a calda. Maravilha, Fê.
Voltamos para cá então. Quando a massa já estiver mais ou menos homogeneizada da pasta, Fica bonito, né? fica uma cor bem bonita, Fica né? parecendo um doce de leite. É. A gente incorpora a clara. Aí mexe de novo até ele homogeneizar 100%. Então são claras e gemas em Isso. momentos diferentes da receita. São. Mesmo porque as gemas elas são coadas. Então por isso que a gente precisa separar. Rê, e bate assim mesmo com delicadeza, Com nada de delicadeza, batedeira. exatamente. Nada de batedeira, nada de liquidificador. Aham. É na mão mesmo. Até você sentir que ele tá pegando essa consistência homogênea, Sim. tanto da pasta quanto do leite condensado. Chegou nesse ponto em que ele está homogeneizado e também grosso, Uhum. a gente vai vir com o leite. E o leite também é importante que é um processo aos poucos. Então a gente incorpora um pouquinho do leite para você vai ver que no final ele vai sair dessa consistência mais grossa e ele vai ficar mais líquido. Quer dizer, é uma receita simples, mas que requer delicadeza, né, no exatamente. preparo. Delicadeza e um pouquinho de paciência, né? Para até você atingir a homogeneidade de todos os ingredientes. Sim, sim. Então a gente vai colocando aos poucos. Esse aqui, como é um pudim pequeno, o processo é teoricamente um pouquinho mais Simples. rápido. Você está usando leite desnatado? Não, leite integral. Leite integral? O leite integral que ajuda a dar essa cremosidade do pudim. Aham. O leite desnatado, ele vai ficar, Aguadinho. não tão cremoso. Mas é uma receita que não vai manteiga, não vai... Não vai. Né? Não vai, são somente esses ingredientes mesmo. Aí, tá vendo? Ele já tá ficando bem mais aguado. Uhum. Finalizando aqui, ele ainda tá com duas cores. A massa, quando ele chegar nesse ponto... Cor de café com leite. Exatamente, uma cor de café com leite. E da mesma cor, quando você já viu que o leite, ele já misturou 100%, aí a nossa massa tá pronta. Tá. Então, aqui nós temos a massa Finalizada. finalizada. Quer finalizar a calda, Fê? Isso, E agora o processo da calda. A calda... Lá deixaria, então, derreter Por todos os gruminhos e aí esfria. Isso, ela ferve por mais ou menos 2 minutos, essa quantidade. E aí você reserva para ela esfriar. Pode deixar em temperatura ambiente mesmo. Como é pouca calda, ela não vai demorar muito tempo. Por isso que você começa com a calda. Começa pela calda. Tá. E aí, o que é importante ver é a consistência da Que calda. calda linda. Ela tem que ficar num ponto de mel. Se ela estiver muito líquida, quando a gente for colocar essa calda dentro do pudim, ela vai misturar com toda a massa Vai desandar tudo. e aí vai desandar. Ou então, se passar muito tempo, ela pode ficar grossa igual caramelo e aí vai ficar um caramelo bem Duro. grosso e aí a gente não vai conseguir fazer o pudim. Não virar calda. A hora né? que virar, ela não vai ter calda, vai ser um pudim com uma calda cristalizada e a massa do pudim. Tá. A hora que Então- você falou parece mel, eu ia falar parece mel. Parece. Parece mel. A consistência tem que ser bem essa. Se ficar muito líquida, mesmo depois da calda já estiver pronta, é só voltar mais um pouco, mas tem que tomar muito cuidado só para não passar. Você já está fazendo na embalagem para face e venda. Isso. Essa embalagem aqui, ela, como é uma embalagem de plástico, ela não precisa ser untada. Mas se for fazer na embalagem de alumínio em casa e fazer receita, é sempre bom untar nas laterais e no círculo em volta. Aí embaixo a gente geralmente não unta porque a calda ela já faz esse Faz às trabalho pra vezes. gente. E é importante comentar que, apesar de ser de uma forma de plástico, ela é forneável. É, uma forma forneável tem que... existem materiais que não são forneáveis e Tá. vão derreter no forno. Tá. É importante. Depois um tantinho da calda. Se sobrar calda no momento de fazer, também pode manter ela em geladeira e quando for consumir o pudim, joga em cima, não tem problema. Então a nossa forma fica assim, com a calda, e aí a gente finaliza jogando a massa. E é importante sempre tentar jogá-la bem centralizada, onde a gente tem essa partezinha aqui, porque daí ela homogeneiza a nossa massa e não afunda a calda. Tá.
É muito capricho em todos os detalhes, hein? Tá vendo que a massa, ela Não misturou. Porque ela tá nessa temperatura já certa. Se está muito quente, a calda sobe e mistura com o pudim. Tá. Vou pegar aqui, ó. Aí, Essa forma que a gente usa, ela já vem com a tampinha, que é uma tampinha de plástico. E aí a gente tampa ela e coloca na nossa forma para o banho-maria. Na forma de alumínio, a gente precisa tampar ela com o papel alumínio. É sempre importante a gente lembrar de tampar o pudim, porque senão ele pode queimar toda a nossa parte superior. certo. E aí a gente joga a nossa água até mais ou menos o meio da forma. Temperatura do forno. Temperatura do forno, 180 até graus. 180 graus, que é o que a gente, para não ter perigo de queimar. E sempre bom também avaliar o nível de água no banho-maria. Então, se você passou lá 1 hora e ela está muito baixa, coloca mais água, porque Compreende. pode queimar embaixo. Tá. O tempo de forno é muito importante. Se passar o tempo de forno, pode formar os furinhos, que são, teoricamente, os furinhos são uma parte de um processo que deu errado, que é quando você queima o pudim. Então, o tempo de forno, se você passar ele muito tempo, ele vai começar a ficar grosso e vai formar os furinhos dentro. E como que eu sei, então, o tempo de forno ideal, Fê? O tempo de forno ideal, você tem que tirar o seu pudim. Então, você deixou 2 horas, geralmente esse pudim leva esse tempo. Você tira ele e dá uma batidinha nas laterais. Ele tem que estar numa consistência de gelatina. Ele vai ficar mais mole, porque ele está numa temperatura muito elevada, mas ele não pode formar ondas. Então, se você bate no pudim e ele formar ondas de fora para dentro, Mais forno. precisa de mais forno. Tá. Se ele só dá uma mexidinha, como se fosse uma gelatina, você pode tirar. Tá. Desenforma frio. Isso. Aí depois que a gente tira ele do banho-maria, deixa ele esfriar totalmente, até ficar numa temperatura ambiente, e aí 5 horas de geladeira. Vocês vão desenformar. Vamos. Gostei. Bora desenformar. Bora. Você Temos um desenforma. ali. A gente Então tem eu posso um aqui. tirar esse? Pode. Rê? Eu tô achando o máximo que eu não errei nenhuma vez. Nem a Fernanda, nem a Renata. Eu tenho um truque pra descobrir quem é qual. Não sei se o pessoal de casa já percebeu. Ó, meu querido, geladeira. Não. Então forno. aqui nós temos um finalizado. E como que a gente desenforma esse pudim? O prato não é o pudim que vai no prato, é o prato que vai no pudim, para você evitar que o pudim vire e desenforme antes Não, de e a você... calda Exatamente, e a calda. te lava. Então a gente pega o pudim, vira e normalmente ele já... Essa forminha é muito fácil, por isso que precisa levar o prato no pudim, porque ela é super Você fácil. tá com a luva, né? Tô e eu... A luva escorrega. Aí, foi. Ah, coisa linda. Aqui pra não sujar. E aí nós temos aqui Se sujar não tem importância. o pudim. Finalizado. E lindo. Vamos Com a cortar um calda. pedaço desse também? Vamos. Tem uma espátulazinha aqui. E uma colherinha aqui, ó. Para ajudar. 5 horas de geladeira depois que ele sai do forno. Exato. Espera esfriar e vai pra geladeira. Isso, Tá. exatamente. Gente, coisa linda. É pudim de pasta de amendoim, que é o sucesso da confeitaria das meninas. Da confeitaria, não. Porque vocês fazem salgado também, né? também. Da loja das meninas. Ah, coisa linda. Olha o meio, gente. Para ele ficar bem cremoso. Parabéns. Parabéns. Vocês não vão mandar beijo pra mãe, pro pai? Ai, sim. Mandar um beijo pros meus pais que ajudaram a gente. São os nossos maiores incentivadores. E é isso. Obrigada por tudo. A gente está muito feliz de participar do programa. E nós receber você. Quer falar também, Fê? Não, eu queria agradecer e dizer que espero que vocês gostem do pudim. Que o pessoal de casa que faça também goste e aprove. Já gostamos, estamos encantados, encantadas com as duas. Nos encontramos à mesa. Sim. E na mesa vou revelar qual o segredo. Eu acho que tá meio na cara, como que eu tô descobrindo qual que é a Fernanda. Você sabe, Vitor, qual que é a Fernanda e qual que é a Renata? Não sabe? Pela voz, não. Pelo brinco, também não. Pelo brinco. A gente quer saber.
porque estamos curiosos. A mesa, a gente vai desfrutar dessa delícia. Tem as tortinhas salgadas dela também e aí a gente conversa um pouco Ótimo. mais, tá bom? Parabéns. Obrigada. Sabe qual que é a Renata? Sabe qual que é a Fernanda? Não sei, eu tinha certeza que você me perguntaria isso e tava tentando pensar. A trança. A Renata tá com a trança lateral e a Fernanda tá com a trança superior. Aham. Boa! Tinha a marquinha aqui. Que marquinha? Eu tenho uma cicatrizinha. Mas, amiga, depois que você passa a usar óculos, você não vê mais esses detalhes. São detalhes, né? Mas sem a máscara, olha só como ela tem. É que ela tem um pouco de base em cima, mas Não ela dá tem... pra ver. É, mas são muito parecidos. Não, o cabelo foi melhor. Cabelo. Nesse momento específico. Não, as Dá duas de pra ver máscara, só o Cabelo é. olhinho. Ficaram emocionadas, eu fiquei de vocês falarem da mãe e do pai. eu fiquei. Ah, um com pouquinho. razão, né, Rê? Foi muito importante o apoio deles nessa transição. De largar, enfim, os nossos trabalhos, a gente já tinha um tempo de carreira, vamos dizer assim. E aí dar esse passo, se não fosse o incentivo deles, Não sabiam fritar um ovo. Olha. Não sabiam fritar um ovo. Bom, gente, bora provar. Bora, bora. provar. É o pudim dos sonhos. Ó, ai, desliza, cadê? Ah lá, ó. Desliza, que é uma coisa de louco. Nossa, que gostoso. traz bem, Desmancha. traz bem o gosto do... Nossa, Na pasta. a pasta do amendoim é surpreendente. Você quer mais calda, Arthur? Ah, Ó, eu vou aceitar. eu sou caldeira, Seria você também? obrigado a aceitar um pouquinho mais de calda. Vamos mais de calda. aprovem a calda. Vamos ver se vocês gostam. Vamos ver. Vamos. A gente vai gostar, né? Mas Com certeza. a consistência bonita da essa calda, calda. perfeita, não gruda no dente. Sabe É. aquela calda que gruda no dente? Não está Tá assim. brilhante. Tá brilhante, tá Grossa. bonito. Tá bonita. Eu vou fazer mais um pedaço já para o Arthur poder comer o pudim dele, né, gente? Receita com história, com amor, com família, com tudo que a gente gosta e com sabor. Calda sozinha, uma delícia, pudim sozinho, uma delícia. Os dois juntos, um escândalo extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Aê, as irmãs vieram cozinhar juntas, coisa mais linda. Adoro quando tem família no programa. O estabelecimento delas se chama The Pudding Pie. D-T-H-E. Pudding, pudim com 2 Ds e G no final. Pai Pie. Mais fácil? Entrar na foto que elas provavelmente fizeram aqui pro Instagram do Nosso Mulheres, que aí você chega no estabelecimento das irmãs Fernanda e Renata, que fazem salgados, essas tortinhas, vocês que fizeram? Sim. Do que são? A gente tem 4 sabores aqui. Essa primeira é de caponata de berinjela. Essa é uma quiche de queijo mesmo. Creme de espinafre e estrogonofe de frango. Ai, torta de estrogonofe de frango. frango. É diferente, Que né? diferentão. Mas no final vocês têm quantos sabores? Não tiraram no total, perdão. 8 sabores De salgados. de salgados. E de doce. Temos 4 sabores hoje no menu de sempre, né? Lógico que a gente trabalha com sazonalidades, mas hoje a gente tem 4 sabores. Sempre pudim. Sempre pudim. Pudim sempre pai. pudim. De doces, só pudim. Olha que bonitinhas as duas juntas, na quadrada junto. Ai, meu Deus. Sente harmonia, né? É, cúmplices. Sim, né? exato. Cumplicidade Não, nós entre somos. as duas. Foi muito É verdade. importante as duas juntas nesse processo, senão a gente não teria seguido. Uma apoiando a outra, né? Nós somos muito amigas, então isso foi essencial para nós. Ai, Seguir. coisa Pra dar linda. certo, né? Coisa linda que é a família. Né? Bonitinha!